As causas se revelam pelos efeitos, e os efeitos são proporcionais às causas. O Verbo divino, a palavra única, o tetragrama, se afirmou pela criação quaternária. A fecundidade humana prova a fecundidade divina. O Iode, do nome divino, é a virilidade eterna do primeiro princípio. O homem compreendeu que foi feito à imagem de Deus, quando compreendeu que Deus era a ideia que se fazia de si mesmo engrandecida até o infinito. Compreendendo Deus como o homem infinito, o homem disse a si mesmo: Eu sou o Deus finito. A magia difere do misticismo em não julgar a priori, mas sim depois de ter estabelecido a posteriori a própria base dos seus julgamentos. Isto é, só depois de ter compreendido a causa pelos efeitos contidos na própria energia da causa, por meio da lei universal da analogia. Por isso, nas ciências ocultas, tudo é real, e as teorias são estabelecidas somente sobre as bases da experiência. São as realidades que constituem as proporções do ideal, e o mago só admite como certo, no domínio das ideias, o que é demonstrado pela realização da palavra. É o verbo propriamente dito. Um pensamento se realiza tornando-se palavra. Esta se realiza pelos sinais, sons e figuras dos sinais. É este o primeiro grau de realização. Depois ela se imprime na luz astral por meio dos sinais da escrita ou da palavra. Ela influi sobre outros espíritos, refletindo-se neles. Se reflete atravessando o diáfano dos outros homens. Aí toma formas e proporções novas, e depois se traduz em ato e modifica a sociedade e o mundo. É este o último grau de realização. Os homens que nascem no mundo modificado por uma ideia trazem consigo a sua impressão, e é assim que o Verbo se faz carne. A impressão da desobediência de Adão, conservada na luz astral, só pode ser apagada pela impressão mais forte da obediência do Salvador. É assim que se pode explicar o pecado original e a redenção, num sentido natural e mágico. A luz astral, representada nos antigos símbolos pela serpente que morde a sua cauda, representa ao mesmo tempo a malícia e a prudência, o tempo e a eternidade, o tentador e o redentor. É que esta luz, sendo o veículo da vida, pode servir de auxiliar tanto ao bem como ao mal, e pode ser tomada pela forma ígnea de Satã como pelo corpo do Espírito Santo. É a arma universal da batalha dos anjos, e ela alimenta tão bem as chamas do inferno como o raio de São Miguel. Poderíamos compará-la a um cavalo de natureza análoga, a que é atribuída ao camaleão, e que sempre refletisse a armadura do seu cavalheiro. A luz astral é a realização ou a forma da luz intelectual, como esta é a realização ou forma da luz divina. O grande iniciador do cristianismo, compreendendo que a luz astral estava sobrecarregada dos reflexos impuros da depravação romana, quis separar seus discípulos da esfera ambiente dos reflexos e fazê-los atentos unicamente à luz interior, a fim de que, por meio de uma fé comum, pudesse comunicar-se mutuamente por meio de novos cordões magnéticos a que chamou graça, e vender assim as correntes transbordadas do magnetismo universal, ao qual dava os nomes de diabo ou Satã, para exprimir a sua putrefação. Opor uma corrente a outra é renovar o poder da vida fluídica. Por isso, os reveladores nada mais fizeram do que adivinhar, pela exatidão de seus cálculos, a hora própria das reações morais. A lei de realização produz o que chamamos o respiro magnético, de que são impregnados os objetos e lugares.
o que lhes comunica uma influência conforme com nossas vontades dominantes, principalmente com as que são confirmadas e realizadas por atos. Com efeito, o agente universal ou a luz astral latente sempre procura o equilíbrio, enche o vácuo e aspira ao cheio, o que faz contagioso o vício, como certas doenças físicas, e serve poderosamente ao proselitismo da virtude. É por isso que a coabitação com seres antipáticos é um suplício. É por isso que as relíquias, quer dos santos, quer dos grandes celerados, podem produzir efeitos maravilhosos de conversão ou perversão súbita. É por isso que o amor sexual, muitas vezes, se produz por um sopro ou contato, e não somente pelo contato da própria pessoa, mas até por meio dos objetos que ela tocou e magnetizou sem o saber. A alma aspira e respira, exatamente como o corpo. Ela aspira o que crê ser felicidade e respira ideias que resultam das suas sensações íntimas. As almas doentes têm mau hálito e viciam a atmosfera moral, isto é, misturam seus reflexos impuros com a luz astral que as penetra e nela estabelecem correntes deletérias. Muitas vezes ficamos admirados de sermos assaltados na vida social por pensamentos maus que não julgamos possíveis, e não sabemos que isso é devido a alguma vizinhança mórbida. Este segredo é de grande importância, porque leva à manifestação das consciências um dos poderes mais incontestáveis e mais terríveis da arte mágica. O respiro magnético produz em redor da alma uma irradiação de que ela é o centro, e ela rodeia-se do reflexo de suas obras, que lhe fazem um céu ou um inferno. Não há atos solitários, e não poderia haver atos ocultos. Tudo o que realmente queremos, isto é, tudo o que confirmamos pelos nossos atos, fica escrito na luz astral, onde se conservam os nossos reflexos. Estes reflexos influem continuamente sobre o nosso pensamento por meio do diáfano, e é assim que cada um se torna e permanece filho das suas obras. A luz astral, transformada em luz humana, no momento da concepção, é o primeiro envoltório da alma, e combinando-se com os fluidos mais sutis, forma o corpo etéreo ou fantasma sideral dos que fala Paracelso na sua filosofia intuitiva. Filosofia sagaz. Este corpo sideral, desprendendo-se na hora da morte, atrai a si e conserva por muito tempo pela simpatia dos homogêneos os reflexos da vida passada. Se uma vontade poderosamente simpática o atrai numa corrente particular, ele se manifesta naturalmente, porque nada há mais natural do que os prodígios. É assim que se produzem as aparições. Mas desenvolveremos isto mais completamente no capítulo especial da necromância. Este corpo fluídico submetido, como a massa da lua astral, a dois movimentos contrários, atrativo à esquerda e repulsivo à direita, ou reciprocamente nos dois sexos, produz em nós as lutas dos diferentes atrativos e contribui para a ansiedade da consciência. Muitas vezes é influído pelos reflexos dos outros espíritos, e é assim que se produzem quer as tentações, quer as graças sutis e inesperadas. É também a explicação do dogma tradicional dos dois anjos que nos assistem e experimentam. As duas forças da luz astral podem ser figuradas por uma balança em que são pesadas as nossas boas intenções para a vitória da justiça e a emancipação da nossa liberdade.
O corpo astral nem sempre é do mesmo sexo que o corpo terrestre, isto é, as proporções das duas forças, variando da direita para a esquerda, parecem muitas vezes contradizer a organização visível. É o que produz os erros aparentes das paixões humanas e pode explicar, sem as justificar de modo algum diante da moral, as singularidades amorosas de Anacreonte ou Safo. O magnetizador hábil deve apreciar todos esses matizes e damos no nosso ritual os meios de os reconhecer. Há duas espécies de realizações, a verdadeira e a fantástica. A primeira é o segredo exclusivo dos magos. A outra pertence aos encantadores e feiticeiros. As mitologias são realizações fantásticas do dogma religioso. As superstições são o sortilégio da falsa piedade, mas mesmo as mitologias e superstições são mais eficazes sobre a vontade humana do que uma filosofia puramente especulativa e exclusiva de toda a prática. É por isso que São Paulo opõe as conquistas da loucura da cruz à inércia da sabedoria humana. A religião realiza a filosofia adaptando-a às fraquezas do vulgo. Tal é, para os cabalistas, a razão secreta e a explicação oculta dos dogmas da encarnação e da redenção. Os pensamentos que não se traduzem em palavras são pensamentos perdidos para a humanidade. As palavras que não são confirmadas por atos são palavras ociosas. E não há grande distância da palavra ociosa à mentira. É o pensamento formulado por palavras e atos que constitui a boa obra ou o crime. Logo, quer em vício, quer em virtude, não há palavra da qual não sejamos responsáveis. Principalmente, não há atos indiferentes. As maldições e bênçãos sempre têm seus efeitos e qualquer ação, seja qual for, quando é inspirada pelo amor ou pelo ódio, produz efeitos análogos ao seu motivo, ao seu valor e à sua direção. O imperador cujas imagens tinham sido mutiladas e que, levando a mão à fronte, dizia: "Não me sinto ferido", fazia uma falsa apreciação e diminuía nisso o mérito da sua clemência. Qual homem de bem veria com sangue frio os insultos feitos ao seu retrato? E se realmente semelhantes insultos, feitos mesmo contra a vontade, caíssem sobre nós por uma influência fatal, se a arte dos enfeitiçamentos fosse real, como não é permitido a um adepto duvidá-lo, quando não seria mais imprudente e até mais temerária ainda a palavra deste bom imperador? Existem pessoas que nunca são ofendidas impunemente, e se a injúria que se lhes fez é mortal, começa-se desde então a morrer. Existem outras que até não a encontrais em vão, e cujo olhar muda a direção de vossa vida. O basilisco que mata pelo olhar não é uma fábula, é uma alegoria mágica. Em geral, é ruim para a saúde ter inimigos, e qualquer pessoa não desafia impunemente a reprovação de quem quer que seja. Antes de se opor a uma corrente, é preciso que a pessoa se assegure bem se possui a força ou se é levada pela corrente contrária. Aliás, será destruída ou fulminada, e muitas mortes súbitas não têm outras causas. As mortes terríveis de Nadab e Abiú, de Ossa, Ananias e Safira, foram causadas pelas correntes elétricas das crenças que o ultrajavam. Os tormentos das Ursulinas de Londum, das religiosas de Louviers e dos convulsionários de jansenismo tinham o mesmo princípio e se explicam pelas mesmas leis naturais ocultas. Se o Urbano Grandier não tivesse sido supliciado,
teria acontecido uma das duas: ou as freiras possessas morreriam em espantosas convulsões, ou os fenômenos de frenesi diabólica teriam ganho, multiplicando-se tantas vontades e tanta força que o próprio Grandier, apesar da sua ciência e sua razão, teria ficado alucinado a ponto de caluniar a si próprio, como fizera o infeliz Graufrid, ou teria morrido de repente, com todas as circunstâncias terríveis de um envenenamento ou de uma vingança divina. O infeliz poeta Gilberto foi, no século XVIII, vítima da sua ousadia em desafiar a corrente da opinião e até mesmo do fanatismo filosófico da sua época. Culpado de lesa filosofia, morreu louco furioso, assaltado pelos mais incríveis terrores, como se o próprio Deus o tivesse punido por ter sustentado a sua causa fora de propósito, mas com efeito parecia vítima de uma lei da natureza que não podia conhecer. Tinha se oposto a uma corrente elétrica e caiu fulminado. Se Marat não tivesse sido assassinado por Carlota Corday, teria infalivelmente sido morto por uma reação da opinião pública. O que o fizera leproso era a execração das pessoas de bem, e devia sucumbir a isso. A reprovação causada pela São Berthelemy foi a causa única da horrível doença e da morte de Carlos IX e Henrique IV, se não fosse sustentado por uma imensa popularidade que devia à força simpática de sua vida astral. Henrique IV, dizemos nós, não teria sobrevivido à sua conversão e teria perecido pelo desprezo dos protestantes, combinado com a desconfiança e a raiva dos católicos. A impopularidade pode ser uma prova de integridade e de coragem, mas nunca é prova de prudência ou política. Os golpes dados contra a opinião são mortais para os homens de Estado. Podemos ainda lembrar-nos do fim prematuro e violento de vários homens ilustres, que não convém mencionar aqui. Os descréditos diante da opinião podem ser grandes injustiças, mas sempre não são menores causas de insucessos, e muitas vezes sentenças de morte. Do mesmo modo, as injustiças feitas a um só homem podem e devem, se não forem reparadas, causar a perda de um povo ou de uma sociedade inteira. É o que se chama o grito do sangue, porque no fundo de toda injustiça há o germe de um homicídio. É por causa destas leis terríveis de solidariedade que o cristianismo tanto recomenda o perdão das injúrias e a reconciliação. Aquele que morre sem perdoar lança-se na eternidade armado de um punhal e se devota aos horrores de uma eterna matança. É uma tradição e uma crença invencível entre o povo a da eficácia das bênçãos ou maldição paternas ou maternas. Com efeito, quanto mais os laços que unem duas pessoas são estreitos, tanto é mais terrível nos seus efeitos o ódio entre elas. O tição de Alteu, Até, queimando o sangue de Meleagra, é na mitologia o símbolo deste poder temível. Todavia, que os pais tomem cuidado com isso, porque não se acende o inferno no seu próprio sangue, e não se vota os seus à desgraça, sem queimar e tornar infeliz a si próprio. Nunca é um crime perdoar, e sempre é um perigo e uma ação má amaldiçoar.